Então, na aula passada, nós falamos de que essa revelação de Deus para esse povo específico foi dado a um homem, né? Que ele pudesse escrever isso aonde? Nas planícies de Moabe, onde hoje é a Jordânia, lá no Oriente Médio, a um homem chamado Moisés. E ele então copila, ele escreve, ele produz um conteúdo que tinha um objetivo: responder algumas perguntas dos judeus, porque eles estavam entrando numa terra, eles estavam saindo da escravidão, Deus havia livrado a eles da escravidão, então precisava de algumas respostas e precisava de um direcionamento para essa nova etapa da vida, para essa nova fase da vida deles, enquanto a formação de uma nação. E Moisés, então, orientado por Deus, ou como se costuma falar, inspirado por Deus, ele produz um conteúdo. Esse conteúdo ficou conhecido como Pentateuco, para nós, que são 5 livros, Penta vem 5, e para os próprios judeus, a Torá dos judeus, ou a Torá dos hebreus, que são os 5 primeiros livros. Nós falamos que Deus não tem intenção nenhuma de dar explicação ou explicações para nós a respeito das Escrituras, a respeito da Bíblia Sagrada, do conteúdo da Bíblia. Nós explicamos que o conteúdo vai acontecendo e a história revelada vai pensando personagens, vai pensando gerações, pensa famílias. Ela é extremamente seletiva, ela não tem objetivo nenhum de te dar explicações, porque o objetivo dela é revelar Jesus Cristo. O objetivo é revelar Deus na história que culminasse em Jesus Cristo, e a partir daí então, a história a partir de Jesus, que é a nossa história, a história da igreja posterior a Jesus. Nesses livros, que são 5, o primeiro, que é conhecido como Gênesis, tem justamente esse objetivo de falar da origem das coisas. Nós entendemos na aula passada que a palavra Gênesis vem de gene, ou seja, significa origem, significa princípio, o início da criação das coisas. E Moisés põe lá no começo do livro de Gênesis um cântico, um conteúdo de informação que não se tem exatamente um dado cronológico específico. Alguns falam que é o hino da criação, que é a cosmogonia, vamos dizer assim, que é aquilo que revela a criação de Deus de todas as coisas, do universo. Começa com essa revelação de Deus para esse povo, mostrando que o Deus que libertou eles da escravidão no Egito é o Deus criador dos céus e da terra. Então existia uma necessidade de demonstrar para os hebreus, que eram os receptores dessa informação, que eram os receptores desse conteúdo, que eram os receptores desses livros, quem era o Deus que havia libertado eles de Israel. E Moisés então, com algumas informações que ele tinha, que foi passado de geração, junto com aquilo que Deus revelou para ele no Monte Sinai e através de toda a sua história, a sua caminhada durante o deserto, ele constrói uma história a partir do início que revelasse para aquele povo quem era o Deus daquele povo. E ele coloca então nessa história, no Gênesis, algumas coisas que não têm uma validação cronológica, vamos dizer assim, como é o caso da própria criação, que é o que nós estávamos na aula passada. A criação, o hino, o cântico da criação, não tem necessariamente uma sequência cronológica até a revelação de Deus para um grupo ou um povo específico.